quer ver. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos a iniciar um novo ano e é natural que haja dúvidas e receios quanto ao futuro. Mas hoje queremos lançar um olhar para 2013 com esperança. Como é que isso é possível? Pois bem, há quem diga ano novo, vida nova. E essa nova vida só é possível quando decidimos realmente encontrar o caminho certo. Mas qual é o caminho certo? Será que, por mais negro que tenha sido o passado, é realmente possível dar-lhe uma nova cor? O povo também diz que, enquanto há vida, há esperança. Mas será que é mesmo assim? No programa de hoje vamos falar sobre este assunto e partilhar consigo também um testemunho de quem já viveu tribulações, mas houve alguma coisa que o fez despertar de novo para uma vida e hoje tem uma bonita história encorajadora para nos contar. Mas não foi sempre assim. Estou a falar do Vítor Neves. Olá, Vítor. Olá. Daqui a pouco já vamos então conversar e também se vão juntar a nós nesta conversa a pastora Sandra Vicente e ainda o pastor Jonatas Figueiredo. Bom dia, obrigada por estarem aqui também connosco neste programa Caminhos. Realmente a vida dá muitas voltas. Hoje estamos bem, amanhã podemos estar mal e mesmo muito mal, não é verdade? De um momento para o outro a nossa vida pode mudar e às vezes parece que as coisas estão de tal forma a correr mal que é caso para perguntar: ainda há esperança? Ainda há esperança para mudar as circunstâncias e as situações? Eu creio que a realidade atual fala por si. Todos nós acabamos por transversalmente experimentar sofrimento, aperto. A palavra em voga é crise, que no entanto também é bom recordar, é aquela que gera novas oportunidades. E todos acabamos por, diante da aflição e do aperto, sonhar com dias melhores. E acabamos por apelar ao nosso otimismo interior. A mim, o que me tranquiliza é, para além disso, perceber que Deus perspectiva um caminho de esperança que está para lá dos meus humores, dos meus altos e baixos. E por isso eu necessito de entretecer um relacionamento com alguém que é estável, que é perfeito, que me ama e que quer relacionar-se comigo. E aí encontramos a esperança. Por isso eu creio que os tempos que vivemos são de compreensão de que por nós não chegamos lá. Precisamos de olhar para o alto, olhar para cima e aí vamos encontrar resposta para a esperança que todos nós ansiamos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o pastor falou numa questão muito importante: acreditar, sonhar que ainda há dias melhores. E hoje em dia há muita gente que já não tem essa capacidade de acreditar nem de sonhar. Qual é então essa razão da nossa esperança? Pois, eu creio que se há algo com o qual nós nascemos é com a plena certeza de que um dia morreremos. E isso, de alguma maneira, acaba por a todos nos estremecer. O que é verdade é que a esperança é trazida na medida em que Jesus vence aquilo que eu e mais ninguém consegue vencer, que é a própria morte. Digamos que é aquilo que nós apelidamos mesmo de pecado. Isto é, a rebeldia que verdadeiramente nos atinge a todos. E há esperança na medida em que Jesus venceu aquilo que era insuperável para cada um de nós. E, portanto, porque há vida para além da morte, isso é comprovado porque Jesus a venceu, então eu creio que essa é a razão da esperança, é a razão para percebermos que a vida vale a pena, de que dias melhores virão, na certeza de que a eternidade está aí escancarada na pessoa de Jesus. Pastora Sandra, porquê que o homem, seja português, francês, chinês, em qualquer parte do mundo, precisa de Deus para dar um rumo à sua vida? Todo o ser humano ele foi criado para se relacionar com um ser que nós chamamos de Deus. Por isso o homem procura por tantos meios e formas o espiritual. Mas a vida, ela é temporal, não é? E nós muitas vezes tem a ver com os nossos desafios, as nossas escolhas, independentemente de que país sejamos, mas nós necessitamos de nos encontrar com este Deus, não é? De nos entregarmos a este Deus. Muitas pessoas dizem, eu não acredito que Ele exista. Mas quando nós olhamos à nossa volta, toda a natureza revela o seu poder.
toda a natureza Ele revela a sua grandeza. O homem não tem poder para acrescentar um dia sequer à sua vida. Mais que se cuide, mais que trabalhe para que tenha uma boa saúde e que tudo corra bem, o homem não tem esse poder. Esse poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nos ama de uma forma profunda, independentemente qual a nossa nacionalidade, se somos homem, mulher, Ele nos ama. Qual é a diferença de ter uma vida com Deus e uma vida sem Deus? Pela minha experiência, a vida sem Deus é uma vida vazia. As pessoas correm atrás de coisas para se satisfazerem e nunca se sentem totalmente satisfeitos. Eu não preciso de correr atrás de talvez passar uma noite diferente, beber um pouco mais, talvez estar com os meus amigos até às altas horas para me sentir bem. Não. Eu preciso de me encontrar. E o ser humano, eu acho que hoje a maior crise é o ser humano saber quem ele é. Muitas vezes as pessoas não sabem quem eles são e isso os frustra, isso os deixa vazios. Então a esperança de termos este Deus leva-nos a sentir paz no meio das adversidades, saber que Ele está connosco, que Ele não nos deixa. E é bom demais, é bom demais. Eu acho que todo o ser humano devia de experimentar antes de dizer que não vale a pena. Caminhar com Deus ajuda-nos então a preencher esse vazio e a descobrirmos realmente quem somos e qual é o propósito para a nossa vida. Neste sentido, pastor, como é que nós conseguimos descobrir a nossa verdadeira identidade com Jesus Cristo? Bom, eu creio que encontrar a identidade própria pressupõe que haja uma reflexão, que haja uma introspeção, que haja um olhar para dentro de nós próprios e percebermos se a vida, para todos os efeitos, faz sentido, se encontramos nela propósito. E como é que em Deus nós encontramos esse sentido? Bom, encontramos na medida em que foi Ele que nos criou e Ele projetou um relacionamento chegado connosco, para que nós, na viagem que aqui façamos, e que não é o destino final, nós possamos experimentar essa abundância, essa proximidade, essa intimidade, que perspectiva, obviamente, uma vida para além da morte, que não é o fim, digamos que é uma passagem. E, portanto, creio que todos acabamos por encontrar a identidade junto do Criador. Para todos os efeitos, se eu quero encontrar a marca que me distingue, eu preciso de questionar, então, de onde vim e para onde vou. E essa resposta eu não encontro em mim mesmo, mas encontro na pessoa de Jesus, que é a revelação de um Deus vivo, verdadeiro, que me criou, que me ama e que insiste em querer relacionar-se comigo em amor e que está à espera de uma resposta. Que resposta é essa que Jesus espera de nós? A resposta que Jesus espera de nós é que nós tenhamos este relacionamento com Ele e o aceitemos como nosso Senhor e nosso Salvador, a nossa entrega. Foi esse o passo que o nosso segundo convidado, aliás, o terceiro convidado desta manhã, um dia deu ao admitir que precisava de Jesus para mudar a sua vida. Ele hoje é um homem completo, é um homem feliz, está devidamente integrado também nos trabalhos da sua igreja local, mas não foi sempre assim, pois não, Vítor? Não. Então, o que é que aconteceu? Assim. Portanto, eu venho de uma família, como é que se diz? Pobre, né? Uma família mais carenciada, exato, sim. mais carenciada, num bairro de lado de Lisboa, onde aos 15 anos, né, comecei a consumir o AX, depois foi um passo de cada vez, né, até chegar à cocaína e nesse meio havia de tudo, porque estava tudo tão à mão, é como se entrasse numa taberna e comprasse álcool. Estava tudo ali no meu bairro, estava tudo à mão. E então foi sempre para preencher um vazio, eu andava sempre nisso, né? Mais tarde acabou por falecer a minha mãe, o meu pai, e então comecei a consumir heroína. A consumir drogas mais fortes. Exato. Ao princípio era esporadicamente a consumir a heroína e a cocaína mais do que a heroína. Entretanto, foi quando aconteceu então o acidente, em 2008,
onde mudou a minha vida. E estamos a falar de um acidente que o Vítor ainda traz as marcas desse passado no seu rosto, é verdade? Portanto, foi um acidente, podemos explicar rapidamente lá para casa? Sim, foi... Pronto, eu na altura, para consumir, tinha que mexer em muita coisa que não era minha, né? Tinha Então, de conseguir desviava. dinheiro de algum lado, Exato, de alguma maneira. Exato. E então estava numa PT, né? Dentro de uma fábrica, onde estava a desviar cobre, né? E entretanto fui sugado lá para dentro com eletricidade estática e não sei basicamente o que é que foi, mas sei que entrei lá para dentro e levei um choque de 10 mil e tal watts, onde fiquei em chamas e lá dentro consegui sair pela porta, porque por fora não tinha manípulo, mas por dentro tinha, consegui sair e saí pela janela, caí no chão e de repente aparece lá alguém, chama a ambulância e vou para o acabou hospital. por ir para o hospital. Nessa altura o Vítor já tinha que idade? Já tinha para aí 31. Portanto, foi muito tempo, mais de metade da sua vida, não é? No mundo da droga, que quase o levou à morte, não é? Exatamente. Tanto física como cá dentro. E de repente o Vítor vê-se numa cama de um hospital e o que é que acontece? Percebeu que isso não era vida? Não, percebi que se continuasse a pensar em querer me drogar, né, entre aspas, né, que não ia levar a lado nenhum, ia levar à morte. E não era isso que eu queria, né? Então tentei arranjar uma saída, mas deitado num hospital não há saída. Mas nessa altura, mesmo além de estar no hospital, conseguia ainda ver alguma luz ao fundo do túnel? Ou sentia que a sua vida realmente estava a ir de mal a pior? Basicamente, quando estava no hospital, eu sentia que tenho que fazer alguma coisa, tenho que começar a correr a segunda milha. Então, foi daí que me lembrei, como já tinha feito triagem no Café Convívio da Nova Aliança, tentar me lembrar... Um dos programas do Desafio Jovem, exatamente. O Desafio Jovem, que é uma organização entre várias evangélicas que se destina precisamente a apoiar pessoas que estão no mundo da toxicodependência. Quer dizer que já no passado o Vítor tinha tentado desintoxicação. Já tinha tentado no Desafio Estive lá Jovem. 7 dias em Cocujães. Sim. Na altura era só centro de homens, agora já é misto, né? De homens e mulheres. Mas não tinha resultados? Não, eu estava lá e não, isto não é para mim e vou sair daqui. Então desisti e vim-me embora, vim para Lisboa. Claro que assim que cheguei a Lisboa, voltou a mergulhar no mundo da droga. Mas nessa altura, quando foi para o hospital, portanto, devido a ter tentado roubar, furtar, não é? É mesmo? Algo para o cobre, não é? Para conseguir para comercializar e depois consumir droga. Nessa altura, lembrou-se então que há uns tempos atrás tinha conhecido o Desafio Jovem, a igreja, que lhe mostrava uma outra perspectiva de vida. Exato. E era lá que quando me acontecia tudo, eu passava por Café Convívio e eles ajudavam e davam-me direção, comida, alimentação, vestuário. Uma palavra amiga. Também tomava banho, claro, no centro social também tinha balneários na altura. E pronto, e depois lembrei, porque assim, eu como tive em coma induzido, não tinha memória, não estava com a memória toda ativa, né? Então foi quando comecei-me a lembrar, cada vez que ia ao bloco operatório, tentava-me lembrar do sítio, do nome da avenida, da igreja, quem estava sob a liderança do Café Convívio. E depois lembrar-me disso tudo, porque a enfermeira fez ali uma luz, a enfermeira chegou só para mim, então, mas tu não tens visita, já estás aqui há 2 meses e tal, ninguém te veio visitar. Disse, não, mas eu tenho aí mais ou menos umas luzes. Se a enfermeira conseguir ir às páginas amarelas e encontrar a Avenida Gomes Pereira e falar com o líder de Café Convívio, que é o Helder Vilar, eu se calhar vou ter visitas. E ela, então vou tratar disso. Ela foi... E conseguiu. Foi a partir daí então que se deu um novo contacto para o Vítor para ajudar o Vítor a encontrar o rumo certo. Exato. Mas de onde é que veio então essa resposta? O que é que realmente fez o Vítor mudar de vida? Porque as pessoas bem que podiam ajudá-lo como no passado e o Vítor continuar na mesma. Exato. Porque pronto, foi assim. Eu quando estava deitado naquela máquina dizia assim, bem, se eu saio daqui e vou para a rua e continuar na mesma coisa, eu vou-me matar. Progressivamente, mas vou-me matar. Então vou ter que andar para o outro lado. E como já tinha e já sabia mais ou menos o que era, porque se eu fosse sair do hospital para a rua, acabava por morrer aos poucos. Então qual foi esse caminho que o levou à vida?
principalmente era ter um sítio para estar, refletir sobre o que se tinha passado comigo nos anos todos e olhar para a frente. E foi aí que conheci Jesus, não é? E que mudança é que Jesus Cristo, aí está Jesus Cristo, a chave que fez esta grande mudança na perspectiva da vida do Vítor, que mudança é que Jesus Cristo fez na sua vida? Então, limpou-me, né? Limpou-me, sarou-me, conheci o amor, conheci também o amor que Deus, ou Jesus deu às famílias para me aturar, entre aspas, no programa, a mim e mais, né, uns quantos maduros, né? E foi lá que eu conheci esse amor. A Bíblia diz que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e eis que tudo se fez novo. Está escrito na Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e aqui está um exemplo, não é? Ao conhecer Jesus Cristo, toda essa vida ficou para trás, sendo que realmente, usou o termo ficou limpo. O que é que isso quer dizer? Deus perdoou o passado e que realmente tudo se tem feito novo desde então? Sim, eu sinto isso. Que mudanças é que tem havido desde então? Desde então, pronto, tem-me acontecido isto tudo, tenho uma nova esperança, né? Tenho de constituir família, andar para a frente, trabalho, já tenho casa, consegui agora há pouco tempo, Deus abençoou-me uma casa, pronto, e tenho outra perspectiva, não ter negativismo na minha vida, esse já é muito bom, né? Pastora Sandra faz parte também deste percurso que tem acompanhado o Vítor e tantas outras pessoas, mas realmente não é só o Vítor e as pessoas que passam pelos caminhos da droga que têm uma necessidade de mudança de vida. Na realidade, todos temos esta necessidade em algum momento da nossa vida termos um encontro com Jesus, não é verdade? Porquê esta necessidade do ser humano? Sem dúvida. Nós todos necessitamos ter este encontro real com Ele, porque, como eu disse, nós que fomos criados, não sei se foi aqui o pastor Jonatas, como nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E há este vazio dentro do ser humano. É interessante quando o Vítor estava a falar da história dele, uma das coisas que eu tenho visto na vida dele, posso falar um pouquinho só, é a mudança, ele começar a acreditar em pessoas. As pessoas não são meios para alcançar o que ele quer, mas as pessoas são seres que o amam. Temos defeitos, temos erros, mas nós gostamos do Vítor por aquilo que ele é. E é bom ver Deus a transformá-lo aos poucos e ele ter objetivos de vida. E eu quero deixar uma palavra assim nesta manhã. Eu gostava de dizer que todo o ser humano gosta de edificar a sua vida. E o próprio Jesus, ele disse em Mateus 7, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as põe em prática, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edifica a sua casa sobre uma rocha, e deixa chuva, e correm os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia, e deixa chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é que isso significa? Isso significa que todo o ser humano, ele tem ventos, tem temporais na sua vida. Eu tenho e qualquer outra pessoa tem. E o que é que nos faz vencer estes temporais? É nós termos a nossa vida edificada sobre esta rocha, que é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa um único momento sequer. Não é porque nós temos Jesus na nossa vida que nós vamos deixar de ter problemas. Nós vamos tê-los. Mas nós temos uma certeza que Ele está connosco todos os dias da nossa vida e que nos vai ajudar, nos vai fortalecer para nós ultrapassarmos as circunstâncias. Então, neste tempo de crise, que as pessoas estão perdidas, não sabem para onde correr, cada vez se sentem mais endividados, mais perdidos, eu quero deixar uma palavra de esperança nesta manhã. Jesus, Ele é a rocha onde nós podemos nos colocar a nossa casa, edificar a nossa vida e esperar que Ele nos vai ajudar. Ele vai restaurar sonhos, Ele restaura famílias. Eu tenho visto Deus a restaurar jovens, crianças, mulheres, e é tão bom ver que até pessoas que já praticaram, tentaram o suicídio, ver que eles estão decididos a edificar uma vida diferente. Isto significa que, de facto, nenhum de nós está isento de problemas. Simplesmente o cristão, aquele que crê em Jesus, sabe que venham os temporais que vierem, Jesus ajuda-nos a permanecermos de pé. Agora, a grande questão é, pastor Jonatas, como é que isso é possível? O que é que nós podemos aprender
mesmo durante o tempo de sofrimento. E muitas vezes é o próprio sofrimento que nos leva ao encontro de Jesus, como aconteceu aqui com o Vítor. Eu julgo que nós somos muito utópicos e Jesus ajuda-nos a colocar os pés no chão. Ele próprio assegurou, foi uma certeza que nos deu, que no mundo teremos aflições. Isto não é agradável de ser ouvido, o termo até é particularmente forte. O que Jesus estava a dizer é que no mundo nós teremos pressões. Ninguém gosta de ser pressionado. Eu, pessoalmente, não aprecio, mas Jesus afiançou que isso vai suceder. Mas disse algo mais: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, podemos desde o âmago, desde o íntimo, ter esperança, ter certeza. Porquê? Porque Jesus afirmou ainda: eu venci o mundo. E Jesus, de facto, exemplificou o que foi estar sob pressão e ainda assim ter vitória, na intimidade que nos demonstrou ser possível ter com o Pai, com o Criador. Então, creio que é exatamente com testemunhos incríveis do que Jesus faz na nossa vida, como o que ouvimos do Vítor, que nos dá a plena certeza de que é possível vivenciarmos também nós isto, que as nossas expressões podem, de facto, ser suplantadas, porque Jesus já venceu e venceu por nós. Então a esperança está aí, nessa certeza inabalável de que Jesus é por nós. E quando Ele é por nós, não tememos quem seja contra nós. Vítor, estamos quase a terminar o nosso programa. Uma última palavra também de esperança a quem está a acompanhar-nos e que provavelmente poderá estar também a passar por outros problemas semelhantes. Todos os temos vindo a falar sobre isso, sejam com drogas ou não, mas que necessitam de encontrar o caminho certo. Lá está, ano novo, vida nova, pode ser esta uma boa oportunidade para termos um encontro com Jesus Cristo. Mas como é que podemos depois fazer essa caminhada? Bem, isto tudo é assim, basta querer, é possível, né? E andar para a frente. Né? Todos nós temos que querer em alguma coisa para querer caminhar, né? Para pôr em prática, né? Há esperança mesmo para os casos que, aos olhos dos homens, já estão perdidos? Há sempre uma luz ao fundo do túnel. É preciso querer vê-la e querer andar para a frente. Agora, eu não sei o que possa agora falar aqui para... Só mesmo experimentando. Só mesmo experimentando. Isso é verdade. E Deus está disponível para que nós o possamos procurar e encontrar, se o fizermos de todo o coração. Pastora Sandra, também para terminar, uma palavra de esperança para quem não sabe muito bem como alimentar este relacionamento com Deus de quem temos estado a falar. Nós, se nesta manhã alguém que nos escuta e que está a pensar que não vale a pena continuar e está a pensar desistir, o meu desafio é: não desista, procura ajuda, procura alguém que possa o ajudar nesta caminhada com Jesus, procura uma igreja evangélica, se está com problemas com droga, procura um centro, mas não desista agora. Há sempre esperança, sempre, sempre, sempre. Há sempre uma solução, e a solução é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação para todo o ser humano. E que vida nova é que Jesus nos oferece, mesmo para terminar? Ele mesmo. O Vítor há pouco focava uma palavra que repetiu por várias vezes e eu creio que é absolutamente essencial, que é o querer, é a disposição para obedecer, é perceber que sem Deus não há sentido e por isso é correr em direção a Jesus. Ele mesmo é que satisfaz. Jesus, o relacionamento direto com Ele, o escancarar vida para que Ele se possa apoderar então do íntimo de cada um. Muito obrigada por terem estado então aqui connosco à conversa nesta manhã. Neste início de ano, lembramos que não é no dinheiro, no poder, na fama, nas drogas, nos bens materiais ou no horóscopo que ganhamos sentido para a nossa existência. Nada disso funciona. Jesus é mesmo o único que pode mudar a sua vida. Experimente conhecer melhor este Deus maravilhoso e verá como realmente Ele perdoa e restaura. A Bíblia diz mesmo que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e eis que tudo se fez novo. E para começar a ganhar mais intimidade com o Criador, nada como ler a sua palavra, a Bíblia. É por isso que hoje temos também para lhe oferecer um calendário, o calendário 2013 Tesouros Escondidos, com um versículo bíblico para cada dia do ano. Para o receber, basta então contactar-nos através dos números que estão agora em rodapé ou visite-nos em www.portalevangelico.pt, onde também pode ver online este e outros programas. Nós voltamos a estar consigo na RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser.